Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que muita gente me pergunta, mas são as vantagens e os motivos que me fizeram vir para o Canadá fazer mestrado. Então eu vou abordar esse assunto em 3 momentos, né? Na parte do programa em si, do programa de mestrado da universidade aqui, a segunda parte da imigração, as vantagens, os benefícios de imigração, e também na parte profissional, as vantagens do ponto de vista profissional quando a gente está se relocando aqui para o Canadá, né? Se instalando e buscando um emprego na nossa área aqui no Canadá. Ok? Então eu vou abordar um pouco do meu ponto de vista, mas muitas dessas coisas vão se aplicar também a outros programas de mestrado, programas de doutorado aqui no Canadá também. Então vai ser meio que a minha opinião, mas também alguns dos motivos que podem fazer você querer também vir para cá estudar no Canadá e imigrar dessa forma. Então, começando do programa. A primeira coisa que mais me chamou a atenção e que realmente foi um dos motivos cruciais de eu ter vindo aqui para o Canadá foi a possibilidade de bolsas. A maioria dos programas de mestrado, de PhD, de doutorado, né, aqui no Canadá, eles vão dar bolsa para os alunos. A maioria dos programas de pesquisa, né, mestrado de pesquisa, PhD, que é de pesquisa, eles vão dar bolsa. E foi o motivo que me fez vir para cá. Então, no meu programa que eu tive ali, eu fiz um mestrado em Engenharia Civil na Universidade de Toronto, era um mestrado de pesquisa. Eu recebi a bolsa ao longo do mestrado todo, ao longo dos 2 anos, e essa bolsa ela cobria tanto as taxas de anuidade, as taxas da universidade mesmo, quanto um salário que eu ganhava mensalmente, um salário para poder me manter aqui no Canadá. Eu não trouxe nenhum dinheiro do Brasil para me manter nem nada, eu me mantive aqui ao longo do mestrado inteiro, somente com esse valor da bolsa. Então esse foi o primeiro motivo, né, da parte educacional, assim, da parte do programa em si, que me fez vir aqui para o Canadá. E é o que vai pesar para muita gente, eu sei disso. Então existem bolsas aqui para mestrados, para doutorados, é o que me chamou mais atenção nessa parte. O segundo ponto, a segunda vantagem do programa, né, que eu tive aqui é a parte dos recursos. Então eu tive minha graduação no Brasil, né, eu passei por tudo que a gente sabe, o que a gente passa durante uma graduação no Brasil, que a gente não tem muito recurso, não tem muita aula de laboratório, a gente não coloca muito a mão na massa antes de nos formar. E eu passei especificamente dentro do laboratório, eu tive meu TCC que eu fiz em laboratório, eu fiz uma pesquisazinha, eu juntei isso com uma IC, na época que eu fiz meu TCC, eu fiz uma IC junto com o meu TCC. Então eu precisava, né, ficar dentro do laboratório, eu queria pesquisar algumas coisas ali dos materiais que eu tava, fazer teste e tal, pro meu TCC, para obter resultados, e era difícil, a gente não tinha muito recurso, todos os recursos que entravam na universidade era muita burocracia, os professores no Brasil são excelentes, né, eles ajudavam o máximo que a gente conseguia, mas chegava uma hora que tinha um limite do quanto que a gente conseguia fazer com os poucos recursos que a gente tinha. E a realidade que a gente tem aqui é bem diferente, né? Na minha primeira semana que eu estava aqui no Canadá, eu precisava fazer uns testes no laboratório, eu precisava ajudar um aluno de PhD estava fazendo o teste no laboratório e a gente precisava de um insumo, a gente precisava de um querosene bem específico para os testes que a gente estava fazendo. E aí eu falei assim, olha, tá acabando o querosene, não vai dar para fazer os testes hoje. O que a gente vai fazer, o que a gente tem que pedir, como que a gente faz para pedir? E aí meu professor chegou, me entregou o cartão de crédito e falou assim, vai lá comprar então, simples. E eu fiquei assim, mas não tem que fazer pedido, não tem que passar por ninguém, porque no Brasil a gente tinha que fazer pedido, a gente tinha que fazer cotação, a gente tinha que fazer, sabe, pegar diferentes preços de diferentes lugares para ver qual que era o mais barato. E aí o professor aqui no Canadá só falou assim, não, você pega o cartão, você vai lá, você compra, aqui tá a senha, usa essa senha aqui e você traz o negócio. Então assim, uma coisa que aqui dura 15 minutos, de só você ir na loja, que é uma loja específica de produtos químicos, mas uma loja comum assim na rua, comprar os produtos que a gente precisa para o laboratório, voltar e continuar fazendo a nossa pesquisa, né, do meu mestrado no caso. No Brasil era um negócio que levava semanas até que a gente conseguisse comprar tudo. Então a diferença de recurso é muito grande, não só de insumos e coisas de laboratório, mas também equipamentos. Aqui a gente tem muito mais equipamento disponível pra gente aqui e a gente não fica frustrado com todo esse processo aí para conseguir fazer a nossa pesquisa. Terceira grande vantagem aqui do Canadá, os recursos da própria universidade.
Então eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, as bibliotecas das universidades aqui, elas nos dão muitos recursos. Então a gente tem acesso a vários artigos, eu tinha acesso a todos os produtos da Microsoft, então o Microsoft Word, o PowerPoint, todos esses programas a gente tinha acesso gratuito através da biblioteca. A gente tinha acesso aos produtos da Adobe, então aqueles programas de PDF, não tinha que ficar nenhum programa que a gente tinha ficava aquele aviso de que sua licença expirou. Não, porque a biblioteca fornecia tudo isso pra gente. Além disso, as academias das universidades aqui são topo de linha, sabe? Porque as universidades aqui, elas investem muito em esportes, em atleticismo, em esportes tipo futebol americano, hockey aqui no Canadá, né? E aí eles precisam de infraestrutura muito boa, de academias e de quadras de basquete. Então a gente, como aluno, a gente tem acesso a tudo isso. Na Universidade de Toronto eu tinha acesso a 3 academias diferentes perto de casa, né? Tinham outras academias mais longe da universidade, mas perto de casa eu tinha acesso a 3 academias. Tem acesso a muita coisa dentro da universidade de infraestrutura. Agora, fora de infraestrutura, a universidade dá acesso a gente a muitos serviços também. Então, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu tive acesso a serviços de imigração. Então, eu tive um aconselhamento individual, gratuito também, a universidade cobriu tudo. Era um acompanhamento individual que eu fazia meio que uma entrevista com um conselheiro de imigração. E aí eu conversei um pouquinho sobre os detalhes da minha imigração, do meu PGWP, com a Fernanda vindo para cá também. E aí, porque foi um pouco diferente, eu apliquei o meu PGWP aqui, a Fernanda aplicou pro PGWP dela do Brasil, e o processo foi um pouquinho diferente, mas a universidade ofereceu todos esses serviços de imigração gratuito. A gente tem acesso a tudo isso dentro dos recursos da universidade. Aí tem uns outros benefícios menorzinhos, como por exemplo, hoje em dia o seguro do meu carro, ele é mais barato, porque eu me formei na Universidade de Toronto. Então o meu seguro ele é $200 mais barato por mês, se for comparar com outra operadora. Então ficou muito mais barato pelo fato de que eu me formei na Universidade de Toronto. Então essa é a parte dos recursos. A gente tem vários recursos. Tem muito mais coisa que eu não mencionei aqui. O plano de saúde das universidades é muito bom. Tem acompanhamento psicológico, né? Tem várias coisas que a gente tem acesso dentro da própria universidade. Vários eventos que a gente tem acesso dentro da universidade enquanto a gente é aluno. Isso ajuda bastante a gente no dia a dia. Na parte de avaliação, uma coisa que eu gostei muito e que eu acredito que seja uma vantagem grande dos mestrados e PhDs, principalmente em cima de colleges, né, de estudar aqui no Canadá, é a parte de avaliação. A gente quase não tem provas. Então eu fiz 5 matérias ao longo de 2 anos. Dessas 5 matérias, cada uma teve 2 avaliações, uma na metade do semestre e uma no final do semestre. Dessas 5 matérias, ou seja, 2 avaliações cada, foram 10 avaliações. Só uma que foi uma prova. As outras 9 foram relatórios ou alguma apresentação, algum tipo de pesquisa que eu fiz. Então assim, a gente raramente tem que escrever uma prova, sabe? Que você tem que ficar uma semana estudando para a prova. Geralmente são relatórios, você tem algum tipo de matéria que você investiga alguma coisa ou você faz um teste, alguma coisa, e você desenvolve um relatório daquele teste ou dessa matéria. Todas essas outras 9 avaliações foram todas assim, foram relatórios que eu escrevi, sabe? Você escreve no Word, faz um relatório ali de 20, 30 páginas e essa é a sua avaliação. Eu prefiro muito mais isso do que prova e eu achei isso uma decisão muito boa das universidades aqui no Canadá. E por fim, né, uma coisa que não sei se todo mundo pensa nesse tipo de coisa, mas pelo fato de ter sido um ensino bem especializado na minha área, né, o mestrado e o PhD ele te especializa bem em uma área. Ajudou a conseguir emprego. Foi um benefício que eu, na minha opinião, né, foi um dos benefícios que me fez o diferencial para eu conseguir um emprego na minha área aqui depois de eu me formar. Mas eu já vou falar disso daqui a pouquinho quando chegar na parte profissional. Então essa foi a parte do programa, né? Todos os recursos e os benefícios que a gente tem dentro dos programas de mestrado e PhD aqui no Canadá. Mestrado, seja mestrado profissional ou de pesquisa, o meu foi de pesquisa, mas os profissionais também têm as mesmas vantagens de acesso dentro da universidade. Agora para o segundo item da nossa lista de vantagens, que é sobre imigração. Quais foram as vantagens de imigração que o meu mestrado me trouxe? E o primeiro e o maior deles é a forma com que eu recebi o meu convite para residência permanente. A maioria das províncias aqui no Canadá, elas vão ter programas específicos de imigração para quem se formou em mestrado
ou PhD aqui no Canadá. Então, a província de Ontário, que é onde eu moro hoje, que é onde eu me formei, ela, historicamente, é uma das províncias mais difíceis de se imigrar. É uma província que não dá muita chance, porque já tem muita gente. Então, eles não têm muitos programas específicos para se formar aqui na província de Ontário. Se você for para outras províncias, você vai ter mais benefícios. Mas eu consegui imigrar para cá porque a província de Ontário tem 2 programas de imigração. Um deles específicos para quem se formou em mestrado, seja mestrado de pesquisa ou mestrado profissional, e um específico para quem se formou em PhD aqui na província. Então, funciona assim: você se formou aqui na província, você aplica para esse programa, a província te dá uma cartinha de aceite, e com essa cartinha de aceite você aplica no governo canadense para a sua residência permanente. Funciona assim para mestrados e para PhDs. São programas separados, mas funciona da mesma forma. E semelhante a Ontário, a maioria das outras províncias vão ter programas semelhantes assim também, que você se formou dentro da província num mestrado ou num PhD, você pode aplicar para imigrar para aquela província. Não precisa de emprego, você só vai precisar fazer aquela prova de inglês, que não tem como correr, né? Mas não precisa de emprego, não precisa de proposta de emprego, não precisa de experiência de trabalho. Somente com o seu diploma que você se formou, você já consegue aplicar para emigrar para aquela província. Essa foi a primeira vantagem e a que, na minha opinião, foi a melhor em termos de imigração que eu me formei no mestrado. A segunda é a pontuação no Express Entry. Então, digamos que você não quis aplicar por esse programa provincial, vou aplicar para o Express Entry. Qual que é a diferença entre um college, uma universidade e um mestrado? Se você está acostumado aí com a pontuação do Express Entry, está ali entre 400 e 500 pontos, que é a parte que o limite que você passa, né? Se eu não me engano, os últimos estavam em 480 e alguma coisa, né? 480 pontos você passava e 475 você não passava. Alguma coisa assim. Toda semana muda. Mas o ponto é, se você fizer aula num college, se você tiver um diploma de college aqui no Canadá, você ganha 91 pontos. Se você fizer uma graduação aqui no Canadá, você ganha 112 pontos. Calma aí, 112 pontos. Se você fizer um mestrado aqui, 2 anos, um mestrado, ou até mesmo de 1 ano, um mestrado, você ganha 126 pontos. Então, de 91 do college para 126 pontos. É uma diferença bem grande. 35 pontos, na verdade. É uma diferença bem grande se você for comparar, por exemplo, com colleges. Isso para o Express Entry. Essa é a sua pontuação do Express Entry. Então, ainda comparando com o college, a outra imensa diferença que entrou em vigor agora em 2024, não era o meu caso quando eu entrei no mestrado há alguns anos atrás, mas as regras mudaram, todo ano eles estão mudando as regras mudaram para 2024 e quem faz um college, quem entra num college agora em 2024, a sua esposa ou o seu marido não vai receber mais o visto de trabalho. Você vai vir fazer o seu college, você vai receber a sua permissão de estudo, porém o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, não vai mais receber o visto de trabalho para colleges. Infelizmente, eu não sei se essa é uma decisão boa do governo canadense, eu preferi continuar essas coisas do jeito que estavam antes, né, pra gente ter mais oportunidade, mas é isso que o governo mudou em 2024. Isso não se aplica a mestrados e PhDs, isso só se aplica a colleges, essa limitação só se aplica a colleges agora para 2024 e 2025, pelos próximos 2 anos isso está em vigor. Para mestrados e para PhDs, se você recebeu seu aceite, você veio para o Canadá com a sua permissão de estudo, você vai fazer um mestrado, por exemplo. A sua esposa, o seu marido, recebe um visto de trabalho aberto. Pode trabalhar quantas horas quiser em qualquer lugar do Canadá, ok? Você vai estar estudando, você pode trabalhar 20 horas, você pode trabalhar meio período enquanto você estiver estudando. Dentro da universidade você pode trabalhar mais horas, mas fora da universidade é só 20 horas semanais. Porém, sua esposa, seu marido, pode trabalhar mais horas, pode trabalhar em tempo integral. Isso para mestrados e PhDs, essa regra é válida. Então, sua esposa, seu marido ganha o visto de trabalho se você estiver fazendo mestrado. Se você estiver fazendo college, não ganha o visto. E isso mudou agora em 2024. Não tem jeito. É uma regra de imigração agora pelos próximos 2 anos. Por fim, para a imigração, a gente que faz mestrado, principalmente, quem faz PhD, vai receber um PGWP, né, aquela permissão de trabalho depois que a gente se forma, recebe um PGWP de 3 anos, de qualquer forma. Até porque o seu PhD vai durar no mínimo 4 anos. Quem fazia mestrado, quem faz college, esse tipo de coisa, tinha que estudar 2 anos
para receber um PGWP de 3 anos. Historicamente era isso que acontecia. Para 2024, isso continua valendo para college, isso não mudou. O college você continua trabalhando 3 anos depois de fazer um college de 2 anos. Porém, para mestrado, eles melhoraram essa regra um pouquinho. Você pode fazer um mestrado de, no mínimo, 8 meses e você vai ganhar um PGWP de 3 anos. Então, teoricamente e na prática também, você poderia começar hoje um mestrado de 8 meses, aí você faz aí, digamos, de janeiro até agosto, um mestrado, você se forma em agosto, você ganha um PGWP de 3 anos. Essa foi uma regra que mudou em fevereiro de 2024 para aumentar esse tempo de PGWP para os mestrados. Novamente é uma regra que mudou recentemente, mudou em 2024, esse não era o meu caso quando eu comecei o meu mestrado, mas ainda assim, o meu mestrado ele durou 2 anos, sendo que desses 2 anos eu fiz 6 meses online do Brasil, por causa da pandemia e tudo mais. Então eu fiquei 1 ano e meio presencialmente no Canadá só, mas ainda assim eu ganhei o meu PGWP de 3 anos, isso não mudou para mim. Então tem algumas vantagens de imigração, de pontuação, os programas provinciais é o que me chamou mais atenção, inclusive foi um programa provincial que eu apliquei e recebi o meu convite de residência permanente. Terceira parte dessas vantagens que a gente tem que conversar um pouquinho da parte profissional. Então, se você... vai depender um pouquinho dos seus planos futuros, né? Se você está fazendo um mestrado e você quer continuar para um PhD, isso é uma possibilidade, você pode emendar um no outro. Se você está fazendo um mestrado e quer ir para o mercado de trabalho, existem algumas vantagens que você vai ter aí também. Você não precisa continuar na parte acadêmica. Só porque você está fazendo um mestrado, não quer dizer que você é obrigado a fazer um PhD. Exemplo disso sou eu. Eu fiz um mestrado aqui, mestrado de pesquisa. Eu fiz um mestrado de pesquisa no Canadá e eu preferi não fazer um PhD, eu preferi ir para o mercado de trabalho. Eu consegui um emprego imediatamente assim que eu terminei o mestrado. Meu mestrado terminou em 31 de dezembro de 2022 e no dia 3 de janeiro de 2023 eu estava empregado. Então, meu mestrado terminou no dia 31 de dezembro, no dia 3 de janeiro eu já estava no meu primeiro dia de trabalho aqui. Eu recebi a minha proposta de emprego, o meu contrato de emprego eu recebi 15 dias antes do meu mestrado acabar. Então, o mestrado me ajudou muito a me colocar profissionalmente aqui no Canadá. Então, como que o mestrado me ajudou a me colocar no mercado de trabalho? Como que o mestrado vai te ajudar aí a explorar as oportunidades e ter uma oportunidade de emprego na sua área? Primeira coisa é networking. Ao longo dos 2 anos de mestrado, às vezes aí 4 anos de PhD, a gente tem várias oportunidades de participar de eventos, a gente tem oportunidades de ter reuniões com diferentes empresas, até porque várias empresas fazem pesquisa dentro das universidades. Então a gente tem vários contatos e a gente vai criando relacionamentos e vai criando contatos com pessoas ao longo do mestrado. Lembra, são pelo menos 2 anos que a gente está envolvido com professores, envolvido com indústrias, envolvido com empresas fazendo pesquisa ali dentro do laboratório, e a gente tem essa oportunidade de ir criando essas conexões para explorar essas conexões depois. Então, a gente tem tempo, é o mais importante, a gente tem tempo necessário para fazer o nosso networking antes da gente se formar. Isso é bem interessante. Segunda parte, bem interessante na área profissional, pelo menos para mim, né? Eu falei com vocês que eu me formei em engenharia civil no Brasil. Se você se formou em engenharia no Brasil e você veio aqui para a província de Ontário, você não pode praticar engenharia. Não pode. Você tem que fazer a revalidação da sua certificação profissional, que é diferente da revalidação do diploma. Não tem muito a ver com a graduação. Claro, você tem que ter uma graduação no Brasil, mas você tem que revalidar as matérias que você fez, você tem que revalidar a experiência de trabalho que você teve no Brasil para você poder atuar profissionalmente aqui no Canadá. Esse é o caso de engenharia, mas várias outras áreas você tem que fazer uma revalidação semelhante. Ok? E o bom de você fazer um mestrado aqui no Canadá é que isso ajuda na hora da revalidação da sua certificação profissional. Então, no meu caso, por exemplo, eu teria que ter feito várias provas, né? Eu tenho a minha graduação no Brasil, cheguei aqui no Canadá, quero atuar como engenheiro, eu teria que fazer várias e várias provas. Eu acho que são 7 ou 9 provas que eu teria que fazer. Mas pelo fato de que eu tive um mestrado aqui no Canadá, também em engenharia, eu não preciso fazer essas provas. Então me ajudou nessa parte de revalidar o meu diploma de engenharia civil
aqui no Canadá. O mestrado permitiu que eu não precisasse fazer todas essas provas. Ao longo do mestrado e do PhD, você também vai ter acesso a contato externo, digamos, com empresas através de eventos de job fairs. As universidades elas organizam feiras de trabalho aqui, que várias empresas vêm até a universidade, montam uma barraquinha para conversar com os alunos sobre oportunidades de emprego. Então, na minha época eu lembro que veio empresas como Google, Microsoft, Nvidia, IBM, sabe, essas empresas de tecnologia estavam todas presentes. As maiores empresas de construção aqui do Canadá também estavam presentes, que era bem a minha área, né? E a gente tem a oportunidade de fazer várias conexões, vários contatos e conhecer mais pessoas, até entregar o currículo durante esses eventos. É bem interessante. O quarto ponto que a gente tem de vantagem aqui ao fazer um mestrado, um PhD no Canadá, principalmente se a gente for comparar a algum curso técnico, algum college aqui no Canadá, é o peso do nosso currículo. As empresas elas dão mais peso para quem fez um mestrado, principalmente para quem fez um PhD aqui no Canadá. Eles valorizam muito isso quando você compara com um curso técnico, por exemplo. Então, quando eu fiz entrevista para a empresa que eu estava hoje, eles estavam aceitando todos, né? Curso técnico ou graduação, mestrado e tal, mas eles deram mais preferência para mim por causa do mestrado. Então assim, tem um pouco mais de peso, não vão ser todas as empresas que vão ser assim, né? Mas a gente tem, a gente começa com o pé direito pelo fato de que a gente tem um mestrado aqui no Canadá. E por fim, uma vantagem que pelo menos ao meu ver pode ser interessante num futuro é a possibilidade que a gente tem de relocar. Isso é um negócio que muita gente não fala muito sobre isso. Mas, por exemplo, fazendo um mestrado, especificamente para quem faz um mestrado aqui no Canadá, a ideia é que a gente vai migrar para cá, então a gente vai conseguir a nossa residência permanente, depois vem a cidadania. Mas daqui a alguns anos eu decidi que eu quero sair do Canadá, eu quero ir para outro lugar. Qual que é a melhor forma da gente relocar, digamos, para um outro país? Seja os Estados Unidos, ou algum lugar na Europa, sei lá, quero ir para a Ásia. Pelo menos ao meu ver, o mestrado... O mestrado ele permite que a gente aplique, por exemplo, para um PhD num outro país, que vai facilitar e muito a gente relocar para um outro país. Quando a gente já tiver tudo certinho aqui no Canadá, já tem a residência permanente, já tem tudo alinhado, essa possibilidade de fazer um PhD lá fora, a gente consegue muito mais fácil tendo um mestrado, tendo um mestrado aqui no Canadá, já com o ensino da língua também, e a gente consegue talvez relocar no futuro, caso seja o seu plano de sair, se por algum motivo você queira explorar algum outro país, um PhD, e se você quiser continuar na área acadêmica, né? Um PhD depois do mestrado é uma possibilidade que a gente tem. Então essas foram as vantagens profissionais ao meu ver. Então as três grandes vantagens que os três grandes tópicos que são vantagem para a gente fazer mestrado e PhD aqui no Canadá é o programa em si. A gente tem várias vantagens dentro do programa. As vantagens de migração e as vantagens profissionais também. Eu falei com vocês que eu estou inserido no mercado de trabalho canadense desde que eu me formei, isso já faz mais de um ano, e o mestrado foi o que garantiu que eu conseguisse esse emprego. Então você vai ter a opção aí no final das contas de ir para um PhD ou ir para o mercado de trabalho, sem problema nenhum. Então essas foram as vantagens e os motivos que me fizeram vir para o Canadá, e que talvez você vai considerar o mesmo caminho. Caso você ainda não esteja inscrito, aperta o botão, está aparecendo aqui embaixo em algum lugar, se inscreva, que na semana que vem a gente vai ter mais um vídeo seguindo esse assunto, ok? Te vejo lá.